Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pessoal, vim aqui mais uma vez, trazendo uma palavrinha aqui para poder trazer uma reflexão, um ensinamento aqui para vocês. Espero que vocês consigam entender, que o Espírito Santo toque no coração de vocês, fazendo assim vocês terem entendimento da palavra do Senhor. E, meus irmãos, pratiquem a palavra de Deus. Não somente aprendam ela, não somente memorizem a palavra, mas também procurem aplicar essa palavra de forma viva, aplicar essa palavra no seu cotidiano, no seu dia a dia, fazer com que essa palavra surta efeito, que ela tenha efeito na sua vida. Meus irmãos, a palavra que eu queria trazer hoje fala um pouquinho sobre a raiva, a ira. Quantas vezes, né, meus irmãos, a gente perde a cabeça, a gente se ira facilmente. Quantas vezes a gente está conversando com um amigo, com um irmão, com um colega, e aí por causa que ele não concorda com a nossa opinião, por causa que ele falou algo que a gente não gostou, a gente parte logo para a ignorância, sem paciência, e começa a falar mal. Que a gente possa mudar esse hábito, é um hábito muito ruim, muito destrutivo, que quebra os seus relacionamentos, quebra as suas amizades. E Deus não quer isso pra gente. Deus quer que a gente tenha uma convivência pacífica, uma convivência boa com os nossos irmãos. Então, meus irmãos, aqui o versículo específico que eu queria trazer está em Provérbios 29, Provérbios capítulo 29, versículo 11. Livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 11, que diz o seguinte, meus irmãos: um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Meus irmãos, o primeiro ensinamento que eu posso tirar aqui e repassar é que aqui fala: um tolo expande toda a sua ira. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma pessoa tola, uma pessoa que não tem, como posso dizer, o Espírito Santo de Deus no coração, ou que até tem, mas que ainda não conseguiu aprimorar, ela expande a sua ira, ela solta aquela ira, ela libera aquele sentimento ruim dentro dela. E, consequentemente, isso machuca o próximo. Isso é como uma espada, que pode cortar, pode machucar, que a gente não seja como um tolo, expandindo a nossa ira para fora, expandindo a nossa raiva, o nosso ódio por alguma situação, por alguma pessoa, por algo que uma pessoa fez que possa machucá-la. Mas vamos ser como sábios, meus irmãos. Vamos encobrir a nossa ira. Vamos deixar ela abafada, vamos deixar ela escondida. E vamos a reprimir. Para que assim a gente não saia irritado, xingando todo mundo, falando besteira com todo mundo, ou então magoando certa pessoa por algo errado que ela disse, ou que te magoou também. Mas que a gente seja como sábio, encobra a ira e a reprima. Mas não libere toda a ira. Que a gente possa, meus irmãos, saber se acalmar, ter paciência, que a gente possa no nosso dia a dia aplicar o que a palavra do Senhor está dizendo, para que a gente encobre a ira e a reprimir, que a gente encobre a ira e reprimir. Assim a gente vai estar sendo sábio, a gente vai estar praticando algo que a palavra de Deus nos ensina, para não expandir a nossa ira, senão a gente vai estar sendo como tolos. Então, meus irmãos, quando alguém falar o que te magoou, ou quando alguma situação da vida te deixa estressado, não saia soltando esse estresse, não saia descontando essa raiva em qualquer pessoa, porque isso pode machucá-la, isso pode deixá-la afetada. Principalmente para a gente cristão, a gente que segue a Jesus Cristo, a gente tem aquele peso assim de pensar, aquela pessoa é de Deus, ela tem que andar nesse jeito, daquele caminho. Então, muitas vezes, quando a gente é cristão e comete esse erro, a pessoa fica pensando, ué, mas ele não é seguidor de Jesus Cristo? Ele não vai para a igreja? Ele não é crente? Ele não é católico? Por que ele está fazendo isso? Então, meus irmãos, que a gente possa encobrir a nossa ira, a reprimir, não deixar escapar para não magoar as pessoas, mas vamos encobri-la, vamos procurar pacificar. E se tiver irritado, meus irmãos, lembrem dessa palavra que o Senhor falou para a gente cobrir. Não saia descontando a sua raiva nos seus amigos, na sua família, mas encubra ela, fale com o Senhor, peça ajuda se você não estiver conseguindo. E Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer. Porque Deus, quando vê que a gente está querendo mudar, que a gente está querendo melhorar,
Ele nos dá forças. É diferente quando a pessoa não quer, quando não tá nem aí. Quando a pessoa não quer, como é que Deus vai ajudar essa pessoa se nem mesmo ela quer? Mas quando você quer mudar, quando você quer ser uma pessoa melhor, Deus está aqui para ajudar. Eu mesmo, um testemunho meu, eu era uma pessoa raivosa, uma pessoa irritada. Muitas vezes eu saía explodindo para cima das pessoas por raiva, por ódio, por algo que eu não gostei. Mas depois que eu aceitei Jesus e que eu percebi que aquilo era destrutivo, que aquilo machucava os outros e que aquilo ia contra o meu Deus, contra o que ele queria, eu fiquei uma pessoa mais calma, mais pacífica, mais paciente. Claro que não foi da noite pro dia, né, que eu mudei. Cada dia mais eu ia aprendendo a ser mais e mais paciente. Cada dia mais eu ia aprendendo a reprimir mais a minha ira, a esperar a poeira baixar, a entender mais, a procurar pacificar as situações e não sair explodindo para cima das pessoas, ficar atacando argumentos e ficar rebaixando aquela pessoa. Não, eu era dessa forma, eu era uma pessoa explosiva, eu era uma pessoa raivosa. Mas depois que eu aceitei Jesus, Jesus foi cada dia me mudando, cada dia me ajudando, até que o momento eu consegui ter essa paciência, até que o momento eu aprendi a ser uma pessoa calma, uma pessoa paciente, uma pessoa que mostra a mudança que Jesus fez nela. Então, meus irmãos, que a gente possa absorver o conhecimento desse versículo e ser pessoas calmas, pacientes, reprimir a nossa ira e encobri-la, mas não sair explodindo para cima das pessoas, não sair sendo raivoso, xingando todo mundo. Não, meus irmãos, vamos procurar ser pessoas calmas, pessoas pacientes, pessoas pacificadoras do reino de Deus. Então, meus irmãos, essa foi a palavra que eu queria trazer. Espero que o Espírito Santo possa ter tocado no coração de cada um, que essa palavra tenha surtido efeito no seu coração, na sua mente. E, meus irmãos, procurem aplicá-la, procurem colocar em prática na sua vida. Procure ser uma pessoa mais paciente. E eu creio que Deus vai se agradar muito, porque quando a gente tenta ser uma pessoa melhor, Deus nos ajuda e, consequentemente, a gente consegue ser uma pessoa melhor. A gente consegue ser uma pessoa que obedece a Ele, que honra a Ele, que está ali cada dia mais melhorando, sendo uma pessoa seguidora de Cristo verdadeira. Então, meus irmãos, que a gente possa praticar esse versículo, que Deus te abençoe. Se quiser, dá um like aí, vai ajudar bastante. Se inscrever no canal, para assim divulgar o vídeo. E é isso, meus irmãos. Valeu, falou e fiquem na paz, Senhor Jesus.